Fui ao abrigo de animais com um plano bem definido: adotar um filhote dourado, um Golden Retriever, algo tranquilo e fácil de lidar. Mas, sem querer, passei pela ala errada e o vi. Um Rottweiler enorme, com mais de 50 quilos, parado atrás do vidro, imóvel, apenas olhando. Não latia, não se mexia, só observava quem passava. Como se estivesse esperando por algo. A mulher que cuidava do lugar me encarou e disse, sem rodeios, não se apegue. Ele só tem 2 semanas. 2 semanas até o quê? Ela não explicou. Apenas comentou que ninguém o queria e que já não havia mais opções. Perguntei o que havia de errado com ele. Ela olhou para o cachorro e depois para mim. Não sabemos. Ele não come, não brinca. Fica assim o dia inteiro, todos os dias, como se esperasse alguém. Voltei a olhar para ele e reconheci algo nos olhos do animal. Era o mesmo vazio que eu via no espelho havia 6 meses. Na verdade, eu nem deveria estar ali. Meu casamento tinha acabado meio ano antes. Trevor foi embora, o apartamento ficou silencioso demais, um silêncio que sufocava. Aquele tipo de silêncio que faz você esquecer como é a sua própria voz. Toda semana, minha terapeuta repetia a mesma coisa: Claire, um cachorro. Algo para cuidar de novo. Então, comecei a pesquisar. Madrugadas inteiras rolando fotos de filhotes, goldens, labradores, algo pequeno, que não exigisse muito de mim, algo seguro. Tudo estava planejado. Sábado de manhã, abrigo Riverside, formulário preenchido pela internet. Um filhote de 6 meses chamado Sully, perfeito. Quando cheguei, a mulher na recepção sorriu. Rhonda, seu nome. Parecia exausta, como se já tivesse visto demais. Ela me levou pelos corredores, cachorros por toda parte, latindo, pulando contra os vidros, abanando o rabo com tanta força que o corpo inteiro balançava. Todos se esforçando, torcendo para serem escolhidos. Chegamos à seção dos filhotes. Lá estava ele. Fofo, pelagem dourada, olhos grandes e brilhantes. Exatamente o que eu procurava. Fiquei parada, olhando através do vidro, e não senti nada. Rhonda percebeu. Ela sempre percebia. Não era bem o que você esperava. Não soube explicar. Achei que sentiria alguma coisa. Ela sentiu, pensativa, e depois disse, às vezes, o cachorro certo é quem encontra você, não o contrário. Mencionou algo sobre uma área de quarentena, observação médica, cães mais velhos que não estavam à disposição para adoção. Mas pode dar uma olhada, se quiser. Não sei por que a segui. Caminhamos por um corredor dos fundos, menos barulho, um clima diferente, mais pesado. Então viramos uma esquina e havia uma sala com vidros. Parei de andar. Lá no fundo, vi ele. Um Rottweiler imenso, preto e castanho, com focinho já grisalho, devia ter uns 9 ou 10 anos. Estava sentado, completamente parado, olhando fixamente para o vidro. Não para mim, não para Rhonda, apenas olhando. Como se enxergasse algo que nós não víamos. Todos os outros cachorros do abrigo se mexiam, faziam barulho, tentavam chamar a atenção. Menos ele. Só ficava ali, esperando. Ele fica assim o tempo todo? Perguntei. A voz de Rhonda ficou mais baixa. Chegou aqui há 3 semanas e não parou. Parou de quê? De esperar. Não sabemos por quê. Mal come. Não brinca. Só fica exatamente assim, todos os dias. Ela fez uma pausa. Ele tem 2 semanas. Depois disso, precisamos liberar espaço. Olhei para ela. Liberar espaço. Ela não disse, mas eu entendi. Voltei a olhar para o vidro. O cachorro continuava parado, sem piscar, e havia algo na postura dele, no jeito como encarava o nada. Como se procurasse algo que nunca mais voltaria. Eu conhecia aquele olhar. Estava usando ele havia 6 meses. Todo mundo me dizia que eu superaria, que o tempo cura, que ficaria bem. Mas não estava bem. Passava as noites no apartamento,
olhando para a porta, esperando algo que não voltaria mais. O cachorro fazia a mesma coisa, e ninguém sabia o motivo. Bear ficou 3 semanas no abrigo, esperando. Não desistiu. Se quiser saber o que acontece com cachorros como ele, os que ninguém quer, é só acompanhar. Ele esperou mais do que 1 segundo. O apartamento não parecia meu. Morava ali havia 6 meses, mas ainda me sentia como uma visita, esperando o verdadeiro dono voltar. As paredes eram brancas, os móveis básicos, sofá, mesa de centro, cama. Tudo o que eu precisava, nada do que eu queria. Trevor ficou com a casa. Eu fiquei com aquilo. À noite, sentava no sofá e encarava a parede. Não assistia TV, não lia, só ficava ali, no silêncio. O silêncio era a pior parte. Quando éramos casados, sempre havia barulho. Música tocando, ele no telefone no outro cômodo, o som de alguém respirando enquanto eu adormecia. Agora só havia eu. E o silêncio pesava, como se tivesse corpo, como se me esmagasse. Na maioria das noites, não conseguia dormir. Deitava na cama e olhava para o teto, contando as horas até amanhecer. Depois, me arrastava para o trabalho. Sentava à mesa, criava logos e layouts de sites para pessoas que nunca conheceria. Voltava para casa, sentava no sofá. Encarava a parede. Minha melhor amiga, Mallory, sempre perguntava se eu estava bem. Tudo certo, ela mandava mensagem, ligava. Eu respondia sempre a mesma coisa, tô bem. Mas não estava. Só seguia em frente, existindo, sem viver de verdade. Trevor também mandava mensagens. No começo, todo dia. Depois, a cada poucos dias. Agora, talvez uma vez por semana. Podemos conversar? Acho que cometemos um erro. Sinto sua falta. Nunca respondi. Deixava as mensagens lá, sem resposta. Minha terapeuta, doutora Navarro, tentava abordagens diferentes. Já experimentou escrever um diário? Tentei por 3 dias e desisti. E exercícios físicos? Comprei tênis de corrida, que ficaram parados perto da porta, sem uso. Até que, em uma sessão, ela sugeriu algo novo. Adote um animal de estimação. Olhei para ela. Algo para cuidar, explicou. Não para os outros. Para você. Algo que precise de você. Algo que te dê um motivo para levantar de manhã. Pensei por um instante. Depois disse, não consigo cuidar de um cachorro. Mal consigo cuidar de mim mesmo agora. É exatamente por isso que deveria, ela respondeu. Voltei para casa naquela noite, sentei no sofá e encarei a parede. Então peguei o laptop e comecei a pesquisar. Raças de cachorro, melhores opções para donos de primeira viagem, cães de baixa manutenção. Golden Retrievers apareciam sempre. Amigáveis, fáceis de treinar, temperamento tranquilo. Cliquei em um link, fotos de filhotes, peludos, olhos brilhantes e felizes. Rolei a tela por horas, olhando para cachorros que nunca conheceria, tentando me convencer de que aquilo resolveria alguma coisa. Nas noites seguintes, fiz o mesmo. Chegava do trabalho, abria o laptop e olhava filhotes. Mallory ligou uma noite enquanto eu navegava. Oi, o que você tá fazendo? Olhando cachorros, respondi. Silêncio do outro lado. Depois, espera, sério? Minha terapeuta acha que vai ajudar. Isso é uma ótima ideia, ela disse. Vai adotar um filhote. Talvez. Ainda não sei. Claire, acho isso ótimo, de verdade. Você precisa de algo bom na sua vida, você fazer isso com ele. Rhonda cruzou os braços, avaliando meu rosto como se procurasse alguma fissura na minha decisão. Você sabe o que está pedindo? Ela perguntou. Não é só dar comida e um lugar para dormir. Ele precisa de remédios diários, de atenção constante. E mesmo assim... Ela deixou a frase no ar, mas o peso dela ficou ali, pairando entre nós. Eu sabia o que ela queria dizer, mesmo assim, talvez não fosse o suficiente. Eu sei, respondi.
Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Posso pagar pelos remédios. E tenho tempo. Trabalho de casa na maior parte dos dias. As palavras soaram estranhas até para mim. Há meses, eu mal conseguia me convencer a sair da cama antes do meio-dia. Mas ali, olhando para aquele cão enorme e imóvel, algo dentro de mim se encaixou. Não era sobre o que eu precisava. Era sobre o que ele precisava. Rhonda suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Tem certeza de que não quer pensar um pouco? Você veio aqui para adotar um filhote, Claire. Um cachorro que vai te fazer companhia, que vai te ajudar a seguir em frente. Bear não é isso. Ele é. Ela hesitou. Ele é um fim. Eu não vim aqui para um começo fácil, retruquei. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las, mas, uma vez ditas, percebi que eram verdade. Sunny era seguro. Bear era um risco. E talvez fosse exatamente disso que eu precisava. Rhonda me observou por mais alguns segundos, então assentiu devagar. Tudo bem. Vamos preencher a papelada. Mas você precisa entender, se em 2 semanas ele não melhorar, se não comer, se não mostrar nenhum sinal de querer viver, vamos ter que tomar uma decisão. Ela não precisou terminar. Eu sabia o que ela queria dizer. Assenti, sem desviar os olhos de Bear. Ele continuava sentado, o olhar fixo no mesmo ponto, como se ainda esperasse que alguém entrasse por aquela porta. 2 semanas, repeti. É tudo o que estou pedindo. Rhonda me levou até uma sala pequena nos fundos, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Enquanto ela preenchia os formulários, eu olhava pela janela estreita que dava para o corredor dos canis. Bear não estava mais visível, mas eu sentia sua presença ali, como um peso no peito. Você vai precisar assinar aqui, ela disse, empurrando uma folha na minha direção. E aqui? E aqui? Peguei a caneta, mas minha mão tremia. E se eu não conseguir? Perguntei baixinho. E se ele não melhorar? Rhonda parou de escrever e me encarou. Então você terá feito o que pôde. Ninguém pode pedir mais do que isso. Ela fez uma pausa. Mas, Claire, às vezes, só o fato de alguém tentar já faz diferença. Mesmo que não salve. Assinei os papéis. Quando terminei, Rhonda me entregou uma cópia e um saco plástico com os remédios de Bear. Ele toma 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. Aqui está a lista de efeitos colaterais e o que fazer se ele recusar a comida. E aqui? Ela me passou um cartão. É o número do veterinário daqui. Ligue se precisar de qualquer coisa. Peguei o saco, sentindo o peso dos frascos de remédio. E agora? Agora você vai conhecê-lo de verdade. Rhonda se levantou e abriu a porta. Vamos lá. Caminhamos de volta pelo corredor silencioso, passando pelas outras baías da quarentena. Alguns cães levantaram a cabeça quando passamos, mas a maioria continuou deitada, indiferente. Quando chegamos à baía de Bear, ele ainda estava na mesma posição, imóvel, os olhos fixos na porta. Rhonda destrancou a fechadura e abriu a grade devagar. Bear, ela chamou, com uma voz suave. Tem alguém aqui para te ver. Ele não se moveu. Nem sequer piscou. Entrei na baia, sentindo o cheiro de desinfetante e algo mais antigo, mais profundo, o cheiro de um animal que já não acreditava em nada. Ajoelhei-me devagar, a alguns passos de distância. Oi, Bear, falei, tentando manter a voz firme. Eu me chamo Claire. Nada. Estendi a mão devagar, deixando que ele sentisse meu cheiro antes de tocá-lo. Quando meus dedos roçaram seu focinho, ele finalmente piscou. Mas não se afastou. Não rosnou. Apenas continuou olhando para a porta, como se eu não estivesse ali. Vamos para casa, Bear, sussurrei. Você não precisa mais esperar por eles. Ele não reagiu. Mas, pela primeira vez desde que o vi, algo em seus olhos pareceu vacilar. Como se, por um segundo, ele tivesse considerado a possibilidade de que talvez, apenas talvez, alguém ainda pudesse aparecer. A poucos centímetros dele.
Ber não desviou os olhos da porta, nem sequer piscou. Seu corpo permanecia imóvel, como se até o ato de respirar fosse um esforço consciente. Eu me enrolei no cobertor, apoiando a cabeça no travesseiro, e fiquei ali, observando-o. A luz do abajur lançava sombras longas no chão, e o silêncio entre nós era tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede da cozinha. Não sei quanto tempo passou. Minutos, talvez horas. Meus olhos começaram a pesar, mas eu não queria dormir. Não enquanto ele continuasse ali, esperando. De repente, um som baixo escapou de sua garganta, um gemido quase inaudível, como se algo dentro dele doesse mais do que as articulações. Ele inclinou a cabeça levemente, como se escutasse algo que só ele podia ouvir. Depois, voltou a ficar imóvel. Eu me sentei, devagar, sem fazer barulho. Ber, chamei, baixinho. Ele não reagiu. Estendi a mão, hesitante, e toquei seu ombro. Sua pelagem estava áspera, cheia de nós, e sob meus dedos eu podia sentir os ossos salientes. Ele não se afastou, mas também não se aproximou. Apenas continuou olhando para a porta, como se eu não estivesse ali. Eles não vão voltar, eu disse, sem saber se ele entendia. Mas você não precisa ficar aqui sozinho. Minha voz falhou no final. Ber soltou um suspiro longo, como se estivesse carregando o peso de anos em um único fôlego. Então, pela primeira vez desde que o trouxera para casa, ele fechou os olhos. Não por muito tempo. Apenas alguns segundos. Quando os abriu novamente, algo neles parecia diferente, menos esperança, talvez, ou apenas cansaço. Ele se deitou devagar, dobrando as patas traseiras com dificuldade, e apoiou a cabeça no chão. Não se enrolou como um cachorro faria para dormir. Ficou ali, de lado, como se estivesse pronto para se levantar a qualquer momento. Eu me aproximei mais, ainda no chão, e estendi o cobertor sobre ele. Ber não se mexeu. Apenas respirou, fundo e devagar, como se cada inspiração fosse uma decisão. Eu fiquei ali, deitada ao seu lado, até que o sono finalmente me venceu. Acordei com o som de algo caindo na cozinha. Levantei de um pulo, desorientada, e vi Ber de pé, cambaleando, tentando se equilibrar. Ele havia se levantado enquanto eu dormia. Seus olhos estavam arregalados, confusos, como se não soubesse onde estava. Então, ele deu um passo à frente, e tropeçou. Caí de joelhos ao seu lado, segurando-o antes que batesse no chão. Ei, está tudo bem, murmurei, tentando acalmá-lo. Ele tremia, as patas escorregando no piso de madeira. Você está seguro? Eu estou aqui. Ber olhou para mim, e por um segundo, algo como reconhecimento passou por seu rosto. Não um sorriso, não um gesto de afeto, mas algo próximo, como se, por um instante, ele tivesse se lembrado de que não estava mais sozinho. Ajudei-o a se sentar novamente, e ele se deixou guiar, exausto. Seu corpo inteiro parecia pesado, como se cada movimento exigisse mais do que ele tinha para dar. Peguei a tigela de água, que ainda estava intocada ao lado da porta, e levei até ele. Bebe um pouco, pedi, segurando-a perto de seu focinho. Ber cheirou, mas não bebeu. Eu molhei meus dedos e os encostei em seus lábios, deixando algumas gotas caírem. Ele lambeu, hesitante, e então bebeu um pouco mais. Isso, eu disse, aliviada. Só um pouco. Ele bebeu mais, devagar, como se até isso doesse. Quando terminou, deitou a cabeça novamente, fechando os olhos. Eu não sabia se ele estava dormindo ou apenas descansando, mas não o perturbei. Fiquei ali, observando, até que sua respiração se estabilizou. O sol já havia nascido quando me levantei, esticando os músculos doloridos. Ber ainda estava no mesmo lugar, mas agora dormia profundamente, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Eu me esgueirei até a cozinha, preparando café, tentando não fazer barulho. Enquanto a cafeteira gorgolejava, olhei para ele através da porta aberta. Ele parecia menor agora, menos imponente. Apenas um cachorro velho, cansado, que não sabia mais como confiar. Peguei meu celular, que ainda estava sobre a mesa de centro,
e vi 3 mensagens não lidas. 2 de Trevor, uma de Mallory. Ignorei todas. Em vez disso, abri o navegador e digitei: como cuidar de um cachorro em luto. A primeira página que apareceu tinha um título simples: eles não esquecem, mas podem aprender a viver de novo. Eu não sabia se Bear conseguiria. Mas, naquele momento, decidi que faria tudo o que pudesse para tentar. Home, ele não estava mais preso àquele lugar. A respiração de Bear desacelerou, pesada, como se cada movimento exigisse um esforço que ele não tinha mais. Eu me sentei ao lado dele, sem pressa, sem tocar apenas ali, como ele precisava. O apartamento estava silencioso, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas não ditas. Trevor tinha ido embora, mas suas palavras ainda ecoavam, frágeis e distantes, como um eco que se perde antes de chegar ao fim. Bear fechou os olhos. Não por sono, mas por exaustão. 3 dias sem comer direito, sem beber, sem se mexer. O corpo dele tremia levemente, como um galho velho sob o vento. Eu queria pegá-lo no colo, levá-lo para o sofá, cobri-lo com uma manta, mas sabia que não era o que ele precisava. Não ainda. Então fiquei onde estava, observando o peito dele subir e descer, contando os segundos entre uma respiração e outra, como se isso pudesse me dizer que ele ainda estava ali. Por volta das 7 da noite, ele se mexeu. Um movimento mínimo, quase imperceptível, o focinho se virou na direção da cozinha. Não era um pedido, não era fome. Era apenas um sinal. Eu me levantei devagar, fui até a tigela de água e a trouxe para perto dele. Coloquei-a no chão, a alguns centímetros de suas patas, e esperei. Bear não olhou para a água. Não olhou para mim. Mas, depois de um tempo, a língua dele apareceu, hesitante, e ele lambeu uma gota que tinha escorrido pelo lado da tigela. Depois outra. E outra. Não bebeu muito, mas bebeu. Foi o suficiente. Eu me deitei no chão ao lado dele, de costas, olhando para o teto. A luz da rua entrava pela janela, pintando listras claras e escuras nas paredes. Bear não se deitou ao meu lado, mas também não voltou para a porta. Ficou ali, entre mim e o resto do mundo, como se ainda não soubesse direito onde pertencia. Eu estendi a mão, sem tocar nele, apenas deixando-a ali, no espaço entre nós. Não era um convite. Era uma oferta. Você pode ficar aqui, murmurei. Só por hoje. Ele não respondeu. Mas também não se afastou. E, pela primeira vez em dias, eu não me senti sozinha. Sabia quanto tempo ficaríamos ali, mas não importava. O importante era que estávamos. Bear ergueu a cabeça devagar, como se o peso dos últimos meses finalmente começasse a se desprender dele. As ondas quebravam ao nosso redor, espuma branca lambendo nossos pés, e ele não recuou. Apenas ficou ali, firme, como se o mar estivesse lhe dizendo algo que só ele conseguia ouvir. Eu me levantei, sacudindo a areia molhada das mãos, e estendi uma para ele. Vamos? Perguntei, mesmo sabendo que ele não responderia. Mas ele entendeu. Com um movimento lento, apoiou-se nas patas traseiras e deu um passo à frente, depois outro. Caminhamos de volta pela praia, a areia úmida grudando em nossos pés, o sol já baixo no horizonte, pintando tudo de dourado. Bear parou uma última vez, virou-se para o oceano e ficou ali, como se estivesse se despedindo de algo. Ou talvez apenas agradecendo. No carro, ele se acomodou no banco de trás sem hesitar, sem pressionar o corpo contra a porta como antes. Apenas se deitou, exausto, mas em paz. Eu dirigi devagar, as mãos firmes no volante, os olhos alternando entre a estrada e o retrovisor, onde podia vê-lo. Ele não estava mais olhando para fora, procurando por algo que não voltaria. Estava apenas ali, presente, como se finalmente tivesse entendido que o mundo não acabava onde sua dor começava. Quando chegamos em casa, ajudei-o a subir as escadas, um degrau de cada vez. Ele se movia com dificuldade, mas não parou. No apartamento, foi direto para o lugar onde sempre dormia agora, não mais perto da porta, mas ao lado do sofá, onde podia me ver. Deitei no chão ao seu lado,
como fazia todas as noites, e passei a mão em seu dorso. Sua respiração estava lenta, profunda, o corpo relaxado. Você gostou? Murmurei, mesmo sabendo que ele não responderia. Mas sua cauda se moveu, um pequeno aceno, como se dissesse que sim. Naquela noite, sonhei com o mar. Não com as memórias de Trevor, não com a dor de antes, mas com a sensação de estar ali, de pé na areia, sentindo a água tocar meus pés. Quando acordei, Bear já estava acordado, sentado ao meu lado, observando-me como fazia ultimamente. Não com medo, não com desconfiança, mas com uma curiosidade tranquila, como se estivesse tentando entender o que havia mudado em mim também. Bom dia, falei, estendendo a mão para ele. Ele cheirou meus dedos, depois encostou o focinho na minha palma, um gesto que já não me assustava mais. Era apenas ele, sendo ele. Os dias seguintes foram assim, pequenos gestos, pequenas vitórias. Bear começou a dormir mais perto de mim, não mais no canto do quarto, mas ao pé da cama, como se finalmente tivesse decidido que ali era seu lugar. Às vezes, quando eu acordava no meio da noite, encontrava seus olhos abertos, me observando. Não havia urgência neles, apenas uma quietude que antes não existia. No 15º dia, algo diferente aconteceu. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando senti um peso contra minha perna. Olhei para baixo e lá estava ele, encostado em mim, o corpo quente e sólido. Não era um pedido de comida, nem um sinal de alerta. Era apenas presença. Ergui a mão, hesitante, e acariciei sua cabeça. Ele não se afastou. Em vez disso, inclinou-se um pouco mais, como se dissesse que estava tudo bem. Naquela tarde, Mallory voltou. Dessa vez, trouxe um livro e uma garrafa de vinho. Você parece, ela começou, procurando a palavra certa. Leve, completou, finalmente. Como se tivesse tirado um peso das costas. Acho que tirei, respondi, olhando para Bear, que agora dormia no tapete da sala, enrolado em si mesmo, mas com as patas esticadas, como se estivesse pronto para qualquer coisa. Ou talvez ele tenha tirado o meu. Mallory sorriu, mas não disse nada. Apenas serviu o vinho e me entregou uma taça. Bebemos em silêncio, ouvindo o som da respiração de Bear, o tic-tac do relógio na parede, o vento batendo suavemente na janela. Era um silêncio bom, do tipo que não precisa de palavras. No 18º dia, acordei com uma decisão. Levantei-me devagar, para não acordar Bear, e fui até a gaveta onde guardava as coisas de Trevor. Havia fotos, cartas, um relógio que ele esquecera. Peguei tudo e coloquei em uma caixa. Não era raiva, nem tristeza. Era apenas um passo adiante. Quando terminei, olhei para Bear, que agora me observava da cama, a cabeça apoiada nas patas. Está na hora, falei, mais para mim do que para ele. Ele piscou, como se entendesse. Levei a caixa para o carro e dirigi até um lugar que conhecia, um parque com uma fogueira comunitária. Não havia ninguém por perto. Acendi o fogo devagar, observando as chamas crescerem, dançando com o vento. Uma a uma, coloquei as coisas na fogueira. As fotos se enrugaram, as cartas se transformaram em cinzas, o relógio derreteu lentamente. Não chorei. Não senti alívio, nem dor. Apenas uma quietude, como se algo dentro de mim finalmente tivesse encontrado seu lugar. Quando voltei para casa, Bear estava na porta, como se soubesse que eu precisava dele ali. Entrei, fechei a porta atrás de mim e me ajoelhei ao seu lado. Ele encostou a cabeça na minha, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Obrigada, sussurrei. Ele não respondeu. Mas também não precisava. Não sei quanto tempo ficamos ali. O suficiente para o sol beijar a linha do horizonte. Tempo suficiente para a água encharcar meu diz até os joelhos. Tempo suficiente para sentir algo se mover dentro de mim, algo que eu carregava havia 6 meses. E então, simplesmente o soltei. Deixei que a maré o levasse junto com as ondas. Vamos, companheiro, falei, por fim. A caminhada de volta ao carro foi mais lenta. Bear estava exausto. Cada passo parecia custar um esforço imenso,
mas ele não desistiu. Quando chegamos, o ajudei a subir no banco de trás. Ele se encolheu na hora, fechou os olhos. No instante em que liguei o motor, já dormia profundamente. Saí do estacionamento, peguei a estrada de volta para casa. Meu celular vibrou no porta-copos. Um sinal de mensagem. No semáforo, dei uma olhada rápida, era de Rhonda. Claire, espero que esteja preparada para amanhã. Dia 14. Você já encontrou um lar permanente para o Bear? Minhas mãos apertaram o volante. Olhei pelo retrovisor. Bear dormia tranquilamente, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Amanhã era o dia 14. O prazo final. 2 semanas. Era o combinado. Eu deveria tê-lo acolhido por 2 semanas, dar a ele um lugar confortável para passar seus últimos dias. Mas agora, olhando para ele ali, adormecido no banco de trás, depois de vê-lo entrar no mar, depois de vê-lo abanar o rabo, depois de vê-lo escolher viver de novo, eu não conseguia imaginar levá-lo de volta. Mas também não podia ficar com ele. Meu apartamento não permitia cães grandes. E eu mal conseguia pagar meus próprios remédios, quanto mais os dele. Sua artrite piorava a cada dia. Ele precisava de mais do que eu podia oferecer. Não sabia o que fazer. O resto da viagem foi um vai-vem de olhares pelo retrovisor, observando Bear dormir, em paz. Amanhã seria o dia 14, e eu não fazia ideia do que aconteceria. Na manhã seguinte, recebi a ligação que tanto temia. A que me obrigaria a tomar uma decisão impossível. Acordei com o celular vibrando em cima da mesa de centro. Tinha adormecido no sofá de novo. Bear já estava acordado, parado perto da janela, me observando. Peguei o telefone. O nome de Rhonda piscava na tela. Meu estômago embrulhou. Atendi. Alô? Claire. Sua voz era suave. Triste. Você fez algo lindo nessas 2 semanas. O Bear teve muita sorte de ter você. Mas preciso perguntar, encontrou um lar permanente para ele? Meu coração afundou. Rhonda, eu não posso adotá-lo. Meu apartamento não aceita cães grandes, e os custos com os remédios dele, eu mal consigo pagar meu aluguel. Não tenho como arcar com os medicamentos dele a longo prazo. Silêncio do outro lado. Sua voz, quando voltou, era gentil, mas firme. Então preciso que você o traga de volta hoje. Precisamos liberar o espaço. Eu sinto muito, Claire. Você sabe como as coisas funcionam. A linha ficou muda. Não consegui respirar. Você quer dizer que vão? Sinto muito. Não temos escolha. Clique. A ligação terminou. Fiquei ali, parada, o celular na mão, olhando para a tela. Bear se levantou devagar, veio até mim e apoiou a cabeça no meu colo. Olhei para ele. Não sei o que fazer, Bear. Não posso ficar com você, mas não posso deixar que eles... Minha voz falhou. As lágrimas vieram. Envolvi os braços ao redor dele. Ele não se mexeu. Apenas deixou que eu o segurasse. As horas passaram. Não conseguia pensar. Não conseguia me mover. Apenas fiquei ali, sentada no chão, com Bear. Por volta do meio-dia, algo se acendeu na minha mente. Uma ideia. Desesperada, talvez. Mas era tudo o que eu tinha. Peguei o celular, abri a câmera e gravei Bear deitado ao sol, perto da janela. Depois, passei pelas fotos do dia anterior, ele na praia, o rabo abanando na água, parado nas ondas. Abri minhas redes sociais e comecei a digitar. Este é o Bear. Ele tem 9 anos. 3 semanas atrás, algo aconteceu com ele que o quebrou por completo. Não sei toda a história, o abrigo não conta, mas o acolhi por 2 semanas. Hoje é o último dia dele. Se não encontrar um lar permanente até hoje à noite, o abrigo vai sacrificá-lo. Ele não é perfeito. Tem artrite, precisa de remédios caros, anda devagar. Mas é gentil, leal, e,
seja lá o que tenha passado, merece viver seus últimos meses cercado de amor, não em um canil. Se alguém puder dar um lar ao Bear, por favor, ele merece isso. Anexei as fotos. O vídeo. Apertei publicar. Deixei o celular de lado e voltei a me sentar no chão, ao lado de Bear. Não sei se vai dar certo, sussurrei. Mas tinha que tentar. 10 minutos depois, o celular vibrou. Uma notificação. Alguém tinha compartilhado a postagem. Depois, outro compartilhamento. E mais outro. Peguei o telefone. 10 compartilhamentos na primeira hora. Depois, 50. 100. O aparelho não parava de vibrar. 2.000 compartilhamentos. 3.000 mensagens no inbox, pessoas fazendo perguntas, oferecendo ajuda, algumas prometendo dinheiro para os remédios dele, outras dizendo que o acolheriam se pudessem, mas já tinham outros cães. 6.000 compartilhamentos. Não conseguia acompanhar. Então, uma mensagem se destacou. Era de uma mulher chamada Doutora Patrícia Harding. Cliquei, as mãos tremendo. Claire, meu nome é Pat. Sou veterinária aposentada. Perdi meu labrador, Duke, no ano passado. Tenho 10 acres de terra, um quintal cercado, conhecimento médico para cuidar da artrite dele e todo o tempo do mundo. Seria uma honra dar um lar ao Bear pelo tempo que lhe restar. Posso conhecê-lo? Li 3 vezes. Depois, comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. De esperança. Liguei para o número que ela havia deixado. Atendeu no segundo toque. Aqui é a Pat. Oi, sou a Claire. Recebi sua mensagem sobre o Bear. Ah, Claire, obrigada por ligar. Vi sua postagem, e eu simplesmente soube. Soube que ele era para ficar comigo. Sua voz era cálida, acolhedora. Pode vir hoje? Perguntei. Preciso dar uma resposta ao abrigo ainda hoje. Já estou no carro, ela disse. Me manda seu endereço. 1 hora depois, bateram à porta. Abri. Uma mulher de uns 60 anos estava ali. Cabelos grisalhos presos, olhos bondosos. Sou a Pat, ela disse. Entre. Ela entrou e, assim que viu Bear perto da janela, levou a mão à boca. Ah, sussurrou. Ele se parece tanto com o Duque. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se na frente dele. Oi, Bear, disse, com suavidade. Eu sou a Pat. E, se você aceitar, gostaria de ser sua pessoa. Bear olhou para ela. Então, fez algo que eu nunca tinha visto, levantou-se, foi até ela e apoiou a cabeça em seu ombro. Os olhos de Pat se encheram de lágrimas. Ela o envolveu nos braços. Eu cuido de você, amigão. Você vai para casa comigo. Fiquei ali, observando, e soube que ele ficaria bem. Que nós ficaríamos bem. Bear nunca voltou para aquele abrigo. E se você quiser conhecer mais histórias como a dele, aquelas que provam que o amor pode curar até as feridas mais profundas, fique por aqui. Porque todo cão como o Bear merece uma Pat. E toda pessoa como eu merece saber que nunca está sozinha.